Aleluia. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, irmãos, verso 1 ao 7. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados, vamos cantar o hino no final, quando dentro da tenda, na tenda, tá bom? Amados, palavra do Senhor, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 1: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher desequilibrada, louca, ela destrói a família com as próprias mãos. A mulher que não é sensata, não é cheia do Espírito Santo, ela não precisa alguém vir de fora para destruir a sua família. Ela mesma destrói. Ela mesma destrói. Ela não aceita. Ela não reconhece. Ela sempre culpa os outros. Mas é ela que é a mulher desequilibrada. A mulher louca que fala a palavra do Senhor em Provérbios 14, versículo 1. Vejam tantos exemplos que nós temos de mulheres nas Sagradas Escrituras. Hoje nós temos dois exemplos aqui. Na primeira leitura, a história de Abigail. Na segunda leitura, o Evangelho, a história de Maria. Miriam em hebraico. Miriam, Maria. Duas mulheres tremendas, cheias do temor, do santo temor a Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo, que são exemplos para vocês, minhas amadas. Às vezes eu ligo a televisão e eu vejo ali uma idolatria a essas atrizes de televisão, que às vezes são pessoas, irmãos e irmãs, são pessoas, sem querer condená-las de maneira alguma. Quem sou eu para julgar alguém ou condenar alguém? Só há um juiz, Jesus Cristo. Mas eu vejo às vezes essas mulheres da televisão, das novelas, as cantoras, não é? Que muitas mulheres tentam se espelhar nelas. Mas se a gente for ver bem, são pessoas vazias, não têm valores, não têm valores. Como uma falou, uma cantora aí, que canta bem, que é muito simpática, não resta dúvida que é uma pessoa que tem virtudes, tem coisas boas, claro. Mas ela falou assim, agora na época da eleição, não é? Eu achei um barato ela falar. Ela falou assim: eu não vou votar em determinado candidato, porque eu não voto em candidato machista, que não valoriza a mulher, que maltrata a mulher. Mas, irmãos, ela, pelas suas músicas e pelas suas danças, ela que não se valoriza. Não se valoriza. A maneira de se comportar, a maneira que ela dança, a maneira vulgar que ela se apresenta nos palcos. Então, na verdade, não é o candidato, é ela mesma que não se valoriza. Irmã, mulher que está aqui, mulher de Deus, se valorize. Se alguém não valoriza você, acabe essa amizade, acabe este relacionamento. Você é valorizada, você é preciosa, mulher. Irmã, querida, você é preciosa aos olhos do Senhor. Vocês são joias aos olhos do Senhor. Se valorizem. Então vejam Abigail, a história de Abigail. Nabal era um homem muito rico. Abigail era casada com Nabal. Nabal
a palavra Nabal significa filha de Belial. Belial é um demônio da loucura. E a palavra Nabal significa filho de Belial, ou seja, filho da loucura. Até o nome caiu certinho, como uma luva para Nabal. Nabal era muito rico, diz a palavra de Deus aqui, olha. Ele tinha, como diz a palavra do Senhor, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Então o que acontece? Nabal, o seu rebanho ia para o Monte Carmelo, e Davi com seus companheiros, Davi ainda não havia assumido a realeza, e ele protegia lá os rebanhos de Nabal, as ovelhas, as cabras de Nabal. Um dia Davi estava precisando de alimento, e falou para seus servos, olha, chamou 10 servos e disse, olha, como nós já fizemos tanto bem a Nabal, defendendo o rebanho dele, vão até a casa dele, e falem para ele que nós estamos passando necessidade, e como ele é muito rico, em gratidão ao que nós fizemos por ele, sem ganharmos nada, ele nos ajude. Os 10 servos de Davi foram até Nabal, a casa de Nabal, e falaram para Nabal, olha Nabal, nós somos servos de Davi, nós somos guerreiros de Davi, e nós protegemos o teu rebanho lá no Monte Carmelo. E agora nós estamos passando por um aperto, estamos passando por uma situação de fome, né, de penúria. Ajuda-nos, Nabal, você é muito rico. Nabal se levanta, furioso, e diz, quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Jessé é o pai de Davi. Quem é este filho de Jessé que eu não conheço? O que ele pensa que é, quem ele é, que pensa que é? Vá trabalhar. Mais ou menos ele disse, vai trabalhar, vagabundo. Quer comer? Vai trabalhar. Os servos de Davi voltaram, falaram para Davi. Davi ficou furioso, irmãos, furioso. Diz a palavra do Senhor que Davi escolheu um exército. Olha lá. 600 homens. Olha a ira de Davi. 600 homens. 400 foram com ele e 200 ficaram lá guardando as bagagens. Quando Davi estava se dirigindo para a casa de Nabal, Davi ia matar todo mundo, queridos. Todos. A Bíblia diz que Davi falou, não fique um vivo sequer. Todos serão mortos. O que Abigail entra agora na Abigail? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher louca destrói a casa com as próprias mãos. Olha a mulher sábia. A mulher sábia não tem medo de defender a família. A mulher sábia não tem medo de enfrentar o inimigo, seja ele qual for, para defender e salvar a sua casa. Isto é a mulher sábia. Eu esperava um amém da igreja. Sobretudo das irmãs, não é? Da igreja aqui. Nabal, Abigail, formosa, sábia, diz a palavra do Senhor, mulher inteligente. Através dos servos de Nabal, ela soube o que Nabal tinha feito com os servos de Davi. O que ela fez, irmãos? Pegou jumentos, colocou comida, colocou dinheiro, muita coisa maravilhosa aqui. Olha lá. Figos, uvas passas, trigo tostado, 2 odres de vinho, 200 pães, 5 ovelhas preparadas, ou seja, assadas. Só faltou a buchada de bode, mas tudo bem. Só faltou a buchada de bode. Lá vai Abigail. Quando ela estava se aproximando, ela foi. Ela não mandou uma outra serva, não. Irmão, irmã, pensa nisso, querido. Mulher, esposa, mãe. A salvação da tua família depende de você, minha irmã. Não é dos outros, não. É de você. A salvação da tua família, da tua casa, vai passar pelo teu joelho calejado diante do Senhor. A salvação da tua casa vai passar pelas tuas noites de sono que você passou em vigília diante do Senhor. Não é ficar reclamando, não. Não é murmurando, não. Mulher de Deus tem um joelho calejado de tanto se ajoelhar na presença de Deus. Mulher de Deus já tem a prática de passar noites e noites em oração diante de Deus. Quando Davi olhou, viu Abigail, formosa, bela, se aproximando.
ela se prostra aos pés de Davi. Aí vocês dizem assim: ô reverendo, você falou esses dias que nós não podemos nos ajoelhar diante de ninguém, nem de objeto, nem de pessoas, amém? Lembrem-se de uma coisa, amados. Este é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda não tinha a plenitude do Espírito Santo. Quando Pedro, capítulo 10 de Atos, ele entra na casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, e Cornélio se ajoelha diante de Pedro, o que Pedro diz? Levanta, eu também sou apenas um homem, ser humano como você. Aí eles não estavam ainda na graça do Espírito Santo. Por isso que algumas práticas do Antigo Testamento nós não usamos mais no Novo Testamento. Porque nós estamos na plenitude do Espírito. Tudo o que era para ser revelado, Jesus revelou. Estamos no Novo Testamento, na nova aliança. Por isso que nós não sacrificamos mais animal aqui no altar. Ninguém sacrifica animal. Porque o sacrifício de animais passou. Porque o verdadeiro cordeiro já foi sacrificado na cruz. E nós renovamos aqui no santo altar, toda vez que celebramos a Santa Missa. Amém, igreja? Amém. Irmãos, aquela atitude de Abigail tocou o coração de Davi. E Davi falou: a partir de hoje, eu não farei absolutamente nada contra Nabal e contra a tua família, por causa de você, Abigail. Irmãos, pensa bem, minha irmã. Você, mulher, irmã da igreja, varoa. Varoa é o feminino de varão. A Bíblia, quando quer chamar um homem de Deus, a Bíblia chama de varão. E quando quer chamar uma mulher de Deus, a Bíblia chama de varoa. Quero me referir a você, me dirigir a você, varoa de Deus. A você, mulher de Deus. Olha, o Senhor, talvez, até pensou em destruir a tua família. Como Davi quis destruir a família de Nabal. Mas o Senhor não vai destruir a tua família. Porque você está buscando a salvação em Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, a tua família. Através de você, o seu filho será tocado pelo poder de Deus. A sua filha será tocada pelo poder de Deus. Ah, mas reverendo, somente eu congrego. Somente eu venho à igreja. Meu filho não vem. Minha filha não vem, meu esposo não vem, minha esposa não vem, meu pai, minha mãe. Irmão, irmã, a Bíblia diz em Êxodo que quando Moisés subiu o Monte Sinai, sabe o que aconteceu com ele? Quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava, era a glória de Deus. Quando você contempla a glória de Deus aqui na igreja, quando você volta para casa, cheia da glória de Jeová, o que acontece? O inimigo que está tentando a tua família, o inimigo que está tentando destruir a tua casa, ele perde força, porque o poder de Deus, através de você, entra pela porta da tua casa e vai em cada cômodo da tua família, da tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Por isso não se afaste de Deus. Não desanima, amado. Oh, minha amada, não desanima, porque a salvação está em tuas mãos. Jesus já comprou e já pagou pelo preço do seu sangue derramado na cruz. Amém, meu querido? Qual o seu nome, mulher? Não. A partir de hoje o seu nome será Abigail. Abigail. Qual é o seu nome? Abigail. Qual é o seu nome? Abigail. Amém? Glória a Jesus. Oh, glória. História bonita, né, irmão? Irmã? Linda, né, irmão? E o evangelho de hoje, estamos celebrando esta Eucaristia em honra também da bendita Virgem Maria, a mãe bendita de Jesus, a nossa mãe bendita. Irmãos, vejam o evangelho. Maria, ela nasceu em Nazaré. Maria, ela era nazarena, do povoado de Nazaré, lá na Galileia, lá no norte, lá em cima. Perto de Caná, perto de Magdala, lá em cima, perto do mar da Galileia, lá em cima, lá no norte de Israel. José não. José, ele era do sul, era de Belém,
Belém fica perto de Jerusalém. Jerusalém e Belém são cidades no sul de Israel. Mas nós não sabemos o porquê. José saiu de Belém e foi morar lá em Nazaré. Quando ele estava em Nazaré, cidadezinha pequena, povoado, ele conheceu uma jovem chamada Maria. E ele se apaixonou por esta jovem. E ele quis casar com essa jovem. Uma moça simples, mas profundamente temente a Deus. Criada nas leis santas do judaísmo. Mulher piedosa, mulher valente, mulher de Deus. Mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que esta mulher, Miriam, não tinha mais do que 15 anos. Porque naquele tempo as mulheres casavam muito cedo. Não é apenas porque as mulheres casavam cedo. É porque, irmãos, as pessoas morriam muito cedo. As pessoas no tempo de Jesus viviam por volta de 30, 35 anos. Quando chegavam aos 40 anos, já eram considerados velhos. Por quê? Porque as pessoas eram muito sofridas. A vida era muito sofrida. E o alimento deles era um alimento muito pobre em nutrientes. Por exemplo, eles comiam muito pão. Pão o que é? Trigo. Mas o que? Carboidrato. Vocês sabem muito bem o que carboidrato causa no ser humano. Carboidrato puro. E eles comiam, era a base da alimentação deles. Pão. Eles comiam pouquíssima carne, porque a carne era cara. E a carne era para quê? Era o gado que dava leite, era a cabra que dava leite, era a ovelha que dava a lã para tecer roupa. Então eles se matavam o animal. Eles comiam o quê? Peixe, ômega, mas comer só peixe, sem os nutrientes da carne. Então as pessoas, elas morriam muito cedo. Então 15 anos, 13, 14, 15 anos, era a idade máxima para as mocinhas casarem. E cuidar de quê? Da família. O homem trabalhava, a mulher não trabalhava. Até hoje é assim. As mulheres só exploram os homens. Coitadinhos dos homens. Né, Paulo? Concorda comigo, né, irmã? Viu, irmã? Cadê a irmã ali? Olha lá, tá vendo? O que acontece, irmãos? Maria não tinha mais do que 15 anos. Estava prometida em casamento. Alguém me questionou, mas se ela seria a mãe do Salvador, por que ela foi prometida em casamento a José? Irmãos, naquele tempo a mulher precisava de uma presença masculina, fosse o pai, marido ou filho, para cuidar dela. A mulher morria de fome. Quando o marido morria, ela se tornava viúva. Se ela não tivesse filhos para cuidar dela, ela ia pedir esmola. A mulher não trabalhava. As profissões daquele tempo, as mulheres não exerciam. Carpintaria, pescaria, não. Mulher era formada para quê? Aprender a cozinhar, tecer, lavar e passar, não, porque naquele não se lavava nem passava. Vocês iam amar isso aí, né? Só lavava, pegava já do varal, já colocava na roupa e no corpo e ia embora. E o que acontece? Maria estava prometida em casamento. O anjo de Deus aparece e diz: Maria, você foi escolhida, Miriam, entre todas as mulheres de Israel. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela era jovem, mas não era tontinha, não. Ela não acreditava em cegonha, não. Ela falou: mas como? Como vai acontecer isso? Eu sou virgem. Eu estou prometida em casamento a José. Já havia um contrato assinado. Ela já era de José. Mas ainda não coabitavam. Não tinha tido ainda relacionamento. Ela falou: como vou ficar grávida? Eu não tenho um marido, não tenho um homem, não conheço um homem. Na Bíblia, irmãos, conhecer, o homem conhece a mulher. Ou seja, o homem tem relações com a mulher. Relações de intimidade. Calma, Maria. O que vai ser gerado no teu ventre é obra do Espírito Santo. E a Bíblia hoje diz que José, pelo recenseamento, olha lá, recenseamento, decretado pelo Império Romano, todo homem deveria voltar à sua cidade de origem. José era de Nazaré, sim ou não? José era de onde? De Belém. De Belém. Por isso que ele voltou para Belém. Maria estava grávida. Quando eles estão em Belém, completa o tempo dela dar à luz. Naquele tempo, as mulheres, o sangue era sagrado, só Deus podia tocar no sangue. Então, quando a mulher ia dar à luz, geralmente se pegava a mulher, colocava-se num lugar reservado, até mesmo para não constrangê-la, não é? Não ficar em meio às pessoas. Levaram Maria para
uma caverna, uma gruta, porque era muito comum naquele tempo, sobretudo na época do frio, as pessoas ficarem dentro de grutas com os animais para serem aquecidos. Isso era comum naquele tempo. Completou-se o tempo. Maria dá à luz ao seu filho no Natal. Daqui a pouco vamos celebrar. Que nós não sabemos a data do Natal. Jesus provavelmente nasceu março, abril ou maio. Não se sabe. Não tinha registro naquele tempo. O que se sabe era que era uma noite muito fria. Por que nós sabemos disso? Porque ela estava lá dentro, com os animais. Então, significa que estava fazendo frio. E é a época do frio lá no hemisfério norte. Dá à luz o seu filho primogênito. O que significa primogênito? Primeiro filho. Aqui cria-se uma confusão. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque senão vai ter uma maior confusão aqui. Queridos, vejam bem. A Bíblia diz que Jesus é o filho primogênito de Maria. Ou seja, o primeiro filho de Maria. Algumas igrejas dizem, olha, ele foi o unigênito de Maria. A Bíblia diz que ele foi o primogênito de Maria. Ou seja, possivelmente ela teve outros filhos. Até o nascimento de Jesus, José não tocou em Maria. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que até o nascimento de Jesus, ele não conheceu Maria. Agora, uma pergunta para vocês, queridos. Vocês amam Maria, sim ou não? Sim. Nossa, esperava a igreja. Sim ou não, igreja? Sim. Ela merece nosso carinho, sim ou não? Sim. Nosso amor, sim ou não? Sim. Adoração? Sim. Não, só Deus. Agora eu pergunto para vocês. Se Maria teve ou não teve outros filhos, o seu amor por ela vai diminuir ou vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo, irmãos. O mais importante não é se Maria teve ou não teve filhos. O mais importante é que Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. E nela, Deus fez o plano de salvação e Jesus nasceu dela. Isso é mais importante, queridos. Então eu vejo pessoas às vezes brigando por isso, coisinhas. Não teve. Eu quero saber se teve ou não teve. Eu quero saber que lá no céu, quando eu encontrar Maria, eu vou dar um abração nela, vou dar um beijão nela e falar assim, olhando nos olhos dela, minha mãe, muito obrigado. Porque graças ao seu sim, o meu Salvador foi à terra e na terra ele morreu por mim naquela cruz. Entende, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amado.